Fala galera, seja bem-vindo em mais um quadro falando sobre artes. Que bom ter você aqui conosco. Eu quero te cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você for assistindo esse vídeo. E aí, gostaram desse dueto que vocês acabaram de ver? Comigo e nosso irmão aí Wesley? Vocês acabaram de ouvir um prelúdio de Villani e Cortez. Espero que tenham gostado. Bom, no assunto passado da aula nós falamos sobre a partir do momento que você recebe uma missão, como você tem que se comportar com essa missão. Hoje nós vamos estar falando sobre a origem da música. Bom, eu estou falando da origem da música, antes eu quero que você entenda aqui que nós vamos estar linkando a origem através da palavra de Deus, mas também com os livros de história de música. Ok? Então eu quero te convidar agora a estar abrindo a sua Bíblia em Jó, capítulo 38, versículo 7. Olha só o que essa passagem nos revela. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Eu quero repetir para você. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. Olha só que legal, aqui nós já vemos o primeiro indício dentro da Bíblia falando sobre a criação da música. Bacana isso, né? Só que nos livros de história da música, nós começamos a relatar os primeiros sons, a primeira música acontecendo aí na pré-história, onde que o povo da época escutavam sons da natureza e através dos sons da natureza eles tentavam copiar aquilo, para imitar aquele som, produzindo, né, a música deles naquela época. Nós também vemos ali na Espanha, nós temos alguns relatos de pinturas rupestres, né, onde que mostra pessoas dançando naturalmente também com a música envolvida. Então legal que a gente vai ver nesse quadro aqui falando sobre artes, não apenas da música, estamos começando pela música, mas nós vamos abranger tudo que significa artes aí. Então assim, nós vemos aí esses indícios. Normalmente na pré-história, quando eles imitavam os sons da natureza, sempre era para oferecer um culto ao Deus que eles acreditavam naquela época. Eu não posso afirmar para você que é o mesmo Deus que eu creio, o Deus de Israel. Porém, eles cultuavam naquela época, é a forma que eles encontravam de adorar
um ser que era maior do que eles, que tinha criado tudo aquilo. Então nós vemos aí a criação através da palavra de Deus, porém nós não vimos assim um versículo que fala assim, Deus criou a música e pão. Não, você vê os indícios, como eu acabei de ler aqui em Jó, falando sobre a criação. E a mesma forma acontece nos livros de música. Você não fala assim, ó, começou assim, mas você vê os relatos históricos do que aconteceu e de como começou a música, ok? Agora vamos passar um pouco sobre os processos, as transformações da música. Bom, a música, ela passou por uma evolução, né, por períodos. Nós temos aqui, nos livros de história, você vai pesquisar a pré-história, onde que iniciou, que eu acabei de falar para você, que nós tínhamos ali os países de Roma, Grécia, né, com uma grande força musical, influência na época. Também o Egito, sempre com esse propósito de cultuar algum ser, né? Aí nós vamos para a Idade Média, depois nós passamos pelo Renascimento, o Barroco, o Classicismo, o Romantismo, chegamos aí no século XX e hoje nos tempos que nós temos o contemporâneo aí, que são os tempos atuais. E cada período desse, a música ela teve a sua transformação, né? Teve momentos que realmente nós vimos a música para cultos, para adoração a Deus, né? Ou a deuses, conforme você for estudando. Mas nós também vimos uma influência muito grande da música para o meio político, onde que nós vimos composições aí feitas para determinadas guerras, enfim, ou períodos políticos também. Você já deve ter escutado sobre o termo sacro, música sacra. Aí você vai me perguntar assim, cara, o que é isso, velho? Música sacra, de onde que veio isso? Música sacra, pessoal, nada mais é do que a música feita na igreja, né? Antigamente nós usávamos esse termo, tudo que vem da igreja, né, como música sacra, música tocada dentro da igreja. Eu posso fazer hoje esse termo como o gospel. Antigamente falávamos sacro, hoje nós falamos gospel, que é a música tocada dentro da igreja. Porém aqui eu quero te relatar a origem dessa questão gospel e até do nome. O nome gospel, significado Godspell, né, a palavra de Deus, ele nasceu ali na comunidade negra norte-americana ali, né? Normalmente negros refugiados, escravos, enfim, eles cantavam aí os seus They Were Spiritual aí, né, de uma forma de comunicação entre eles, de uma forma de liberar tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Então nós vemos essa origem do gospel, né, muito com músicas folclóricas na época. Aí você pergunta assim, como assim música folclórica? A gente vai escutar no Brasil, vamos supor, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Isso é uma música folclórica, né? Então eles tinham as músicas deles também. E eles pegaram também, tem uma influência muito grande do blues, né? E você vê esses períodos aí e o significado da música gospel. Ou seja, música sacra ou música gospel nada mais é do que a música tocada dentro da igreja, ok? Aí vocês também já devem ter escutado o termo música profana. Aí você fala assim, hã? Como assim? Para você que não escutou, música profana, lá nessa época lá que eu falei da pré-história e tudo mais, né, que teve essa origem, nada mais é do que a música tocada fora da igreja. Que nome você pode associar nos dias atuais? Nós associamos com a música secular. Então, a música profana ou a música secular nada mais é do que a música que era tocada fora da igreja. Antigamente, até alguns compositores poderiam fazer corais, algo com a sua excelência, querendo adorar a Deus. Mas a partir do momento que ele tirava aquilo e colocava aquilo em praças, né, coretos, enfim, ele estava tirando de dentro da igreja e colocando ali para o público. Isso foi considerado como algo profano, né? Então daí que nós tiramos essa palavra aí. Ou seja, música sacra e música gospel é música tocada dentro da igreja. Música profana, né, ou música secular, a música tocada fora da igreja. Bom, da mesma forma que a história da música mostrou seus períodos, na história da música gospel ou música cristã, como você preferir, também passou por períodos.
Nós temos ali um grande aparecimento a partir dos anos 80, né, onde que nós tínhamos o estilo sacro lírico, ou seja, a música tocada na igreja, junto com o lírico ali, que vamos colocar de uma forma talvez mais simples, que seria aquela música mais orquestrada, né, com os arranjos um pouco mais trabalhados da seguinte forma, querendo colocar orquestras, enfim, quartetos também. Aí você vê algumas bandas que se consagraram nesse período, como Banda Prisma. Se você não ouviu falar, procura no YouTube, né? É muito gostoso de estar ouvindo, é uma forma de adoração, um estilo de música muito diferente dos tempos atuais, vale a pena conferir. A Banda Logos, a Mariana de Oliveira, né? São aí artistas que se consagraram no meio gospel a partir dessa década. Andando um pouco mais para frente, a próxima evolução que nós temos ali a partir dos anos 90 são os louvores congregacionais, né? Os louvores de adoração que eles falavam, tal. Nessa época começou a aparecer as comunidades, né? Como nós temos aí a comunidade da Zona Sul. Você vai ouvir falar também muito que, poxa, marcou uma geração inteira e até hoje você vai ver Diante o Trono, Renascer Praise. Eu posso até colocar, vou fazer um parâmetro com a música profana, como eu falei lá atrás, ou até com a música mundana, como você preferir também. Esse mesmo período foi quando começou a aparecer a Sandy Júnior, por exemplo, né? Você vai vamos fazendo essas relações para você estar entendendo. Então, assim, a música gospel cristã também passou por transformações. Aí, nesses anos 90, nós vemos esse estilo de louvor. Se você colocar lá Banda Prisma e você colocar lá Diante do Trono, Renascer Praise e tal, vocês já vão ver características muito diferentes. Primeiramente até o que você escuta, o que soa, os acordes que são usados, a forma de trabalhar toda a estrutura musical, né? Desde a sua introdução, a forma da cadência como é conduzida, né? Para você que tem um pouco mais de raiz aí na parte harmônica. Isso é muito legal de ver. Seguindo aí, chegando ali nos anos 2000 ali, nós começamos a ter outra identidade, que é os pop rocks junto com o pentecostal. Então aí nós vemos outro estilo de música, diferente também, algo já um pouco mais moderno realmente ali. Não que os outros não sejam modernos, eram modernos para a atualidade que eles estavam, mas nós já vimos ali coisas diferentes pela questão até dos aparelhos, né, que já era diferente, né? Você já vê CD, lá atrás você vai encontrar até disco de vinil. Aí a gente já começa a passar por um novo período de transformação, não só no meio da música, mas toda a indústria também da parte de tecnologia. Então ali você já vai encontrar a questão do pop rock, pentecostal. Aí nós temos Aline Barros, Fernanda Brum, David Keelan, você vai ver ali nesse lado pentecostal ali Cassiane, Chile Cavalhais, Lauriette, né, que é outro período também que nós passamos. E é legal nós termos esses períodos e ter essas comparações também dentro da música. Da mesma forma como eu falei, dentro da história da música nós temos essa transformação de gêneros, né, como eu falei, romantismo, barroco, enfim, classicismo. A mesma coisa acontece dentro da música cristã, né? Dentro da música gospel. E chegamos nos tempos atuais também. Nos tempos atuais, hoje nós estamos passando por mais uma transformação, que aos poucos, né, tá ganhando a sua identidade. Na verdade, eu acredito já que, não posso afirmar isso, mas eu acredito que 80% das igrejas do Brasil, pelo menos, já estão adotando, aderindo esse novo estilo, que é o estilo worship, né? Onde você já vê outro parâmetro de música, totalmente diferente do que nós escutávamos aí nos anos, como eu falei, Cassiane, enfim, a Aline Barros e tal. O estilo worship é muito caracterizado, né? O pessoal até brinca, né? Fala que é o estilo de roupa e tal, tudo mais. Mas falando da parte musical, você vê músicas com formas mais tonais. Você não vê tanto acordes dissonantes e tal. A gente costuma acompanhar também estruturas musicais com várias repetições tal, e com letras profundas também. E normalmente, pelo menos no Brasil, a gente vê muito versões, né?
vai buscar lá fora, traz para dentro do Brasil e coloca versões e essa roupagem, né, do que nós vemos aí. Agora eu quero atentar a uma colocação que é particular minha, do Peterson, que vocês estão vendo aqui, ok? Muitas pessoas falam que a questão do worship em si, que é o tempo atual que nós estamos vivendo, é música fácil de fazer, tal, que não sei o quê. Primeiro, eu já não vou, eu tenho que discordar disso, porque nenhuma música é música fácil de fazer. Lógico, tem músicas que harmonicamente é bem mais estruturada, mas para você fazer o simples com excelência não é fácil assim. Eu toco instrumento de sopro, por exemplo, né, tanto eufônio quanto trombone. A partir do momento que eu iniciei a minha carreira musical no Conservatório de Tatuí com o professor Bahia, eu tive que pegar o Gagliardi número 1, onde começa só com notas, com semibreves e mínimas. Notas de 4 tempos, 2 tempos, pausas, né, da mesma forma. E ali eu perdurei por pelo menos 3, 4 meses só com isso para poder ter uma qualidade sonora do meu instrumento. É a mesma coisa, fazendo esse comparativo, com worship. Às vezes a gente pensa que é algo fácil de tocar, mas não. Para você fazer algo com qualidade, com excelência, requer tempo, requer interessamento do grupo. E eu quero ir um pouco além disso. A história da música, como nós passamos por esses períodos, né, a humanidade foi se conduzindo a isso. Nós vimos dessa forma. Agora, falando ao nível espiritual, que eu sempre vou agir pelo espiritual, pelo que eu acredito através dessa palavra, a história da música gospel, da música cristã, eu acredito que ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Se nós estamos vivendo o momento worship atualmente, é porque o Senhor tem conduzido a esse momento e porque Ele tem propósitos em cima disso que nós estamos vivendo agora. Essa é uma colocação, eu volto a dizer, é uma colocação minha, é uma forma que eu acredito nisso. E realmente eu, pelo menos em minhas orações, em momento de entrega, de conversa com o Senhor, eu escuto muito, tanto as versões aqui que nós temos aqui no Brasil como fora, e sou muito edificado com cada canção dessa. Né? Então, essa é a minha forma de pensar sobre esse tempo atual. Não descartando o que nós ouvimos lá atrás. Naturalmente, se eu for parar para quando eu tenho que tocar alguma música, por exemplo, do Diante do Trono, até a banda Logos, que eu falei lá atrás, poxa, o grau de dificuldade realmente é maior em questão harmônica e tudo mais, né? Com a sua excelência, eu não vou discutir isso. Lógico que dentro do worship nós também temos músicas complicadas de estar tocando, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma banda que eu gosto muito, Morada. Nem tudo que eles fazem é worship, mas o que eles fazem de worship já é um worship um pouco diferente. Você já vê coisas trabalhadas ali de formas diferentes, né? Mas, poxa, quando às vezes eu quero escutar algo lá do passado, você vai ouvir És a nossa estrela do amanhã, peroró, né? Você já vê formas de acordes diferentes e isso mexe muito conosco, né? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa linha do tempo. Vamos para o próximo tópico. Bom, passando por essa linha do tempo, agora eu quero falar para você sobre um Deus luthier. Aí você vai olhar para mim aí, do outro lado da tela e perguntar assim, como assim? Que palavra é essa? Cara, pessoal, nada mais é o luthier do que aquele que fabrica instrumento, aquele que faz instrumento, arruma instrumentos, né? Temos luthier de várias formas aí. Então nós temos um Deus criador de instrumento, um Deus luthier. Eu quero te convidar a estar abrindo o livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 3. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazem os teus tambores e os teus pífaros. No dia que fosses criado, foram preparados. Eu quero repetir apenas essa fala aqui, ó. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Olha só, nós vemos um Deus criador de instrumento. Dentro da história da música, os primeiros relatos que nós temos de instrumentos aí foram feitos de ossos, né? Flauta, tal. Um pouco mais ali nós vamos ouvir também falar sobre o alaúde. Mas aqui dentro da Bíblia nós já vimos relatos
muito antes de tudo isso, falando sobre criação de instrumentos. Agora eu quero fazer um parênteses aqui para você sobre esse capítulo de Ezequiel específico. Muitas pessoas no meio gospel, enfim, e até que não também, eles costumam falar, afirmar através desse versículo que Lúcifer, né? Quem que é Lúcifer? Lúcifer nada mais é o vulgo diabo que nós falamos aí, Satanás, como você preferir a nomenclatura. Mas costumam falar que ele era músico, devido a esse versículo que nós acabamos de ver. Até alguns afirmam que era maestro, enfim. Mas na verdade esse versículo ele está nos relatando sobre a cidade de Tiro. Né? Era uma cidade do período aqui falado, relatado, que era uma cidade muito rica, uma cidade de muito poder, onde que exercia uma grande influência na sua região ali. Né? Se você for começar a ler esse capítulo, você vai ver que há um momento que eles até zombam do povo de Deus. E devido a isso, veio uma profecia sobre essa cidade. Olha só, por vocês se acharem soberbos, como diria eu lá que vim do Mato Grosso do Sul, aliás, divisa com o Mato Grosso do Sul de Ilha Solteira, a gente fala assim, é a última bolacha do pacote, né? Aqui no Rio o pessoal já fala biscoito e tal, mas beleza. Então, você já começa a ver uma cidade soberba, da onde que veio um juízo sobre essa cidade. Aí nisso nós encontramos esse versículo que faz uma alusão, um comparativo sobre a queda de Satanás, né? A queda de Lúcifer. Então nós vemos essa relação. Aí muitas pessoas afirmam isso devido ao que está escrito aqui, que ele era músico. Mas algumas outras versões você não vai encontrar falando dessa forma, você vai encontrar uma forma diferente. Se você for procurar versões aí, você vai ver que não é dessa forma. Então, assim, não é correto nós afirmarmos que Satanás era músico ou não era. Pode ser que sim, acredito que sim, mas eu não posso afirmar isso com você com exatidão, porque a Bíblia não me afirma isso, tá bom? E nós também não temos isso dentro da história da música em si. Então, legal, aqui nós vimos então que Deus também é luthier, Deus também é criador de instrumentos. Vamos lá, vamos para o próximo tópico. Bom, um Deus que deu a origem à música, um Deus que é luthier, o que ele pode ser mais? Um Deus compositor. Nosso Deus é Deus compositor, músico de excelência. E o mais legal de tudo é que esse músico de excelência, ele está com você aí que está me vendo agora. Em todo o ambiente, ele está com você. É só você parar e falar assim, Senhor, vem aqui agora com a sua excelência e me ajuda a fazer essa música, compor isso daqui. Olha só, no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 19, nos fala assim: agora escrevam para vocês essa canção, ensine os israelitas a cantar, para que seja uma testemunha ao meu favor contra eles. Nessa passagem, o Senhor chama Moisés e chama Josué para ter uma conversa. E nisso o Senhor fala assim: Moisés, o seu período está acabando e agora vai entrar um novo período, né? Um novo mandato, que é através da vida de Josué. Com isso, o Senhor passa para eles uma música, né? Fala assim: olha só, eu vou passar para vocês agora uma composição para que vocês passem para toda a tribo de Israel aí, para todo o povo, né? Então, nós vemos aí um Deus criador também, um Deus compositor. Naturalmente, vindo pelo os livros, né, de história da música, desde lá de trás, quando as pessoas ouviam os sons da natureza, enfim, nós vemos a criação aí, pessoas compondo. Mas eu acredito muito que Deus, ele realmente traz esse dom, esse talento para nós. Vou fazer um comparativo. Se você for escutar Johann Sebastian Bach, Purcell, Telemann, Mahler, Stravinsky, Shostakovich, Holst, enfim, dentre uma diversidade aí de compositores aí. Eu acho impressionante, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Igual, eles não tinham Sibelius, cara. Eu vou escrever alguma coisa, eu escrevo no Sibelius, ou alguns usam Finale e tal. Enfim, um monte de editor de música, onde você escreve a partitura e você escuta o que está acontecendo. Não, a música estava tudo na cabeça deles. Igual você vê o Bach,
quando ele foi, pô, Jesus, alegria dos homens. Cara, que magnífico, né? Em Tocata e Fuga, enfim, entre tantas outras aí, né? Você vê uma quinta de Malha aí, é impressionante. E eles apenas tinham música dentro da cabeça deles. Eu não acredito que não seja um Deus criador de todas as coisas que deu essa influência, esse dom, esse talento para essas pessoas. Então, assim, para você que está nos vendo agora, se por acaso você acha incapaz de estar compondo alguma coisa, está tirando alguma música, se você acha que não tem esse dom, esse talento, né, ou fica retraído, eu quero te convidar no seu secreto, na hora que você estiver estudando, antes de você começar, pede para Deus. Se você tem alguma dificuldade, fala: Senhor, por favor, venha com a sua instrução sobre a minha vida. Né? Eu preciso de novas letras, novos acordes, me ensine isso. Né? E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Eu tive a oportunidade de ter composto algumas músicas, né? E lógico, quero continuar compondo, onde que o Senhor me concedeu. Né? Eu tive a oportunidade de estar ministrando música, inclusive junto com a Enjoy, já a composição. Eu tive a oportunidade de estar estreando uma obra também no Festival de Pelotas, né, onde eu intitulei Viajando para Pelotas, que foi uma obra que eu fiz em homenagem ao professor Fernando Dedos. Enfim, nós vimos então que Deus nos usa dessa criatividade. E você acabou de ver que Deus também é um Deus compositor, porque Ele entregou uma canção aí para Moisés e Josué. Vamos lá, chegando no final, vamos para o próximo tópico. Bom, agora indo para a reta final da nossa aula, isso. Vocês estão tristes aí do outro lado, né? Mas não precisa ficar triste não, que nós vamos continuar nós falando sobre artes aí na próxima semana, ok? E já vou até adiantar, na próxima semana nós vamos abordar sobre teoria musical realmente. Aí eu vou estar passando para você o que é música, o que é som e por aí vai, as figuras musicais, né? Não percam essa aula, hein? Mas eu quero te falar agora o que a Bíblia me relata sobre o primeiro músico da Terra. É isso aí. Eu quero te convidar a estar lendo comigo o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 21. Olha só o que a palavra de Deus nos revela. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Eu vou repetir. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha que legal. Será que você já se deparou com esse versículo? Então nós vemos aqui Deus nos revelando, tacando essa pérola para nós, do primeiro músico aqui na Terra. Esse Jubal, ele vem da descendência de Caim, pessoal. Caim, aquele que matou o irmão, tal, e tudo mais. Na história da música, nós vemos relatos de povos, né? Como eu falei, a gente vê Grécia, Roma, tal, não específico de uma pessoa em si. Aqui na Bíblia eu já vejo a Bíblia me relatando sobre Jubal, como o primeiro aí a tocar, o pai de todos, né? A tocar harpa, flauta, ou seja, o pai da música aí, né? Onde nós vemos esse relato. Bom, enfim, então espero que você tenha gostado desse aula, desse momento de instrução, né? Espero que isso tenha acrescentado na sua vida. Eu quero te pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, algo do tipo, escreve aí no nosso canal, faça sua pergunta ou então deixe um comentário. Nos siga nas nossas redes sociais. Você vai procurar lá no YouTube para se inscrever no nosso canal. Enjoy Conexão R. Se inscreva, ative o sininho. Você vai ver também na nossa página de Instagram, Enjoy Conexão R. Lá, só seguir. No Facebook você vai ver Projeto Vida Barra Mansa, né? E ali nós vamos sempre estar trazendo o que está acontecendo na nossa igreja, todo esse movimento que está acontecendo na nossa igreja. Eu sei que nós temos num momento de quarentena, um momento onde nós estamos passando por várias situações, inclusive isso despertou esse quadro falando sobre artes para você estar assistindo. Então é um momento de você usar da sua criatividade e não ficar apenas aí isolado dentro da sua casa, ok? Bom, agora para terminar a nossa aula de hoje, eu quero ter um momento muito especial, eu quero te convidar a estar orando comigo. Mesmo você que nunca fez uma oração antes, você que não se considera
do meio cristão, do meio gospel, né, do meio evangélico, mas eu quero dizer para você que Deus te ama. Não importa se você está ali dentro da igreja ou não, Deus te ama. Não importa se você está tocando samba, se você está tocando reggae, se você está tocando axé ou se você está tocando música cristã. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Deus te ama. Então eu quero que você possa orar comigo nesse momento. Se você não sabe orar, eu vou estar orando, você só fala amém, tá bom? Porque esse é o momento de abençoar a sua vida. Deus, eu quero te engrandecer. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, ó Pai. Que cada pessoa que for assistir esse vídeo, cada pessoa que está vendo esse tempo, esse momento, possa ser edificado, ó Deus. Que o Senhor possa dar criatividade para eles, ó Pai. Que o Senhor realmente possa trazer composições, Pai. Possa trazer novos ritmos, novos acordes, ó Pai. Que a sua palavra venha de encontro a eles, ó Deus. Que cause transformação, ó Pai. E se porventura, Deus, tem alguém que está nos vendo e gostaria muito de entregar a sua vida nas suas mãos, ó Pai, e não sabe como fazer isso agora, eu peço que o Senhor possa falar com ele nesse momento e que ele possa acreditar que apenas através de Ti a salvação, ó Pai. Não importa, o Senhor traz a arte, o Senhor traz um tempo novo sobre a vida dessa pessoa, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando ele, ó Pai. Que o Senhor possa estar realmente, ó Deus, intercedendo, dando palavras de conhecimento, ó Deus. E que seu amor agora, que é infinito, chegue agora, Pai, dentro da casa dessas pessoas, ó Deus. Que chegue com cura e libertação, ó Pai. Mais ainda, com salvação de almas, Deus. Esse é o meu pedido. Nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Amém. Bom, se você agora ergueu sua mão a Cristo pela primeira vez, vai ter aqui o número de telefone. Entre em contato conosco que nós vamos estar falando com você aí, te direcionando, ok? Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial ao pastor Eduardo e à pastora Verônica, que são os líderes da nossa igreja, Projeto Vida aqui em Barra Mansa. Também ao pastor Alexandre e à pastora Viviane, que são os líderes da rede de jovens e têm nos abençoado muito. E por fim, sem dúvida, o apóstolo Joel e a apóstola Silvia, que tudo isso nasceu no coração deles. Fiquem com Deus e até o próximo Falando sobre Artes.